Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you. Olá, boa noite, bem-vindos todos, bem-vindos a Manaus, essa cidade maravilhosa, bem-vindos ao estado do Amazonas. Bem-vindos nossos amigos do Santo Antônio, Nova Cidade, Alvorada, amigos que nos assistem, que já conhecem a gente há tanto tempo, que eu conheço também de coração. Por exemplo, o Marcelo Carson, Jameson Clayton, o José Francisco de Souza, o Alan Costa, o Mauro Luiz Borba. Gente nossa, muito obrigado pela tua audiência. Comentem nossos vídeos, curtam nossa página no Facebook, inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Vai ser maravilhoso ter você sempre com a gente. Olha, muito obrigado também a todos que estão assistindo a gente agora, ao vivo, lá aí no seu quarto, na sua sala, com os amigos. Obrigado pela audiência. Eu sou o Antônio Matos, estamos iniciando o Manaus Live Show, programa que vai contar as maiores histórias de superação e sucesso do estado do Amazonas. Aqui no Manaus Live Show, você pode interagir todos os dias com a produção. Você pode interagir direto comigo, Antônio Matos. Você pode também mandar suas sugestões, suas críticas, recebemos todas com carinho. Pode mandar dinheiro também, pode mandar 1 quilo de alimento não perecível e até mesmo 5 bolas de sorvete. É isso mesmo, né, produção? Pode mandar que estamos precisando. Bom, vamos aos destaques da semana. Vamos ver o que aconteceu em nossa cidade. Polícia prende envolvidos em roubo à viatura. Imagina só, a polícia de Manaus, ela conseguiu capturar o dueto fantástico. O casal de assaltantes, eles vinham caminhando pela rua quando viram um casal dentro do carro. Sabe o que eles fizeram? Foram lá, entraram, renderam o casal, tiraram eles, levaram o carro, roubaram o carro. Só que quando chegaram uns 50 metros, eles saíram correndo. Agora, adivinha por quê? Vou contar para ti. Eles descobriram que o carro era uma viatura da Polícia Civil. Então, o que eles fizeram? Saíram correndo, levaram 2 pistolas, depois venderam, mas agora eles já estão presos. E Manaus é assim, Manaus é diferente em todo lugar, enquanto nas outras capitais a polícia corre atrás do bandido, aqui o bandido entra dentro da viatura para ser preso. O ano de 2016 será um ano muito bom para o Amazonas, é exatamente isso que dizem os jornais da cidade. Ao que tudo indica, em 2016 haverá uma edição do UFC aqui na nossa capital, na nossa terra, o Caboclo Fight, né, digamos assim. É isso mesmo. Além das Olimpíadas, Manaus vai presenciar o mais alto nível de lutas da atualidade. Para ver a qualidade dessas lutas, o nosso prefeito Arthur Neto, ele estava em Las Vegas analisando as lutas do UFC e foi constatar se vale mesmo a pena trazer o UFC para Manaus, enfatizando que não é dinheiro público que vai realizar esse evento. A empresa de marketing Nine, que tem como sócio o Ronaldo Fenômeno, será responsável por toda a negociação para possibilitar a realização do UFC aqui em Manaus. Hoje é a estreia do Manaus Live Show e temos a presença ilustre de Marcelo Ramos. Não saia daí, o programa está maravilhoso. Voltamos já! Ele é advogado, foi vereador por 2 mandatos, deputado estadual e recentemente foi candidato ao governo do estado do Amazonas. Eu estou falando do primeiro entrevistado do Manaus Live Show, Marcelo Ramos. Não poderia ser diferente. Marcelo, bem-vindo. Bacana, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, achei a ideia do programa muito bacana, essa ideia de valorizar quem nasceu aqui na nossa terra e mostrar para as pessoas que é possível construir um futuro bacana, acreditando no nosso estado, nas nossas potencialidades e com trabalho e estudo. Marcelo, o Marcelo Ramos é amazonense? Pouco da história aqui para o nosso telespectador. Bem, eu sou manauara, nasci em Manaus, sou filho de uma manauara com parintinense. Meu pai nasceu no interior de Parintins, lá no Paraná do Abuacá, hoje é em Amundá, à época era Parintins ainda, filho de uma família de retirantes nordestinos que foram parar lá num lugar bastante longe, mas bastante bonito também. Então eu sou manauara, cresci aqui em Manaus, indo muito para Parintins até o meu pai falecer com 12 anos, e é isso. Você tinha 12 anos? Tinha 12 anos quando meu pai faleceu. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era advogado por formação,
mas ele era servidor público federal concursado da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Mas, de certo modo, isso também foi uma inspiração para que mais tarde você se tornasse advogado. Ah, certamente. Eu vivi 12 anos com meu pai, mas de forma intensa. E eu já tive muitas perdas na vida. Eu perdi meu pai de uma forma muito rápida. Nós saímos para o encontro de casais com Cristo, meu pai com 39 anos jogando uma partida de futebol, eu assistindo sentado ao lado do campo, ele me chamou e disse: filho, chama tua mãe que eu estou passando mal. Eu fui chamar minha mãe, quando eu voltei meu pai tinha falecido. Então foi uma perda muito rápida. Depois eu perdi uma filhinha com 3 meses também de meningite, de uma forma muito rápida. E essas perdas me fizeram enxergar a vida e não a morte com um olhar diferente. Eu guardo o que eu vivi e não o que eu perdi. Eu não consigo lembrar o momento da dor, o momento do sofrimento. Eu prefiro sempre guardar no meu coração e na minha alma aqueles momentos de alegria. Eu vivi com meu pai 12 anos. Isso é muito mais importante para mim do que todo o resto que eu vivi sem ele. Eu vivi com a minha vida, com a minha filha 3 meses. São esses 3 meses que eu guardo. Você costuma dar uma intensidade muito grande ao que viveu a vida. Parabéns. Marcelo, você é uma pessoa, se considera uma pessoa inquieta, que gosta de fazer mudanças, de investir em novos projetos? Conta pra gente, Marcelo. Eu sou absolutamente inquieto. Eu não sigo fazendo nada que me incomode e acho que não tem preço que pague você fazer algo que lhe deixe infeliz. Às vezes algum amigo, alguma pessoa me pede um conselho sobre trabalho. Olha, eu estou ganhando bem, mas eu não estou feliz. Eu digo: cara, eu não sou o melhor conselheiro, porque se tu não está feliz, eu vou mandar tu largar tudo e depois tu pode passar um aperreio. Mas eu acho que o que não te faz bem não vale a pena levar adiante. Então eu sou muito inquieto por isso, por não me acomodar com o que não me faz bem. Empregos que não me fizeram bem, eu larguei. Coisas na vida pública que não fizeram bem, eu larguei. Inclusive, nós vimos recentemente que você já tinha uma reeleição para deputado certíssima e foi concorrer ao governo do Estado. É um investimento de tempo, de talento que você tem como político, um sonho a realizar, e a gente viu isso, justamente que você, quando é para mudar, você vai para cima. Tem 2 coisas que me fizeram tomar aquela decisão. A primeira delas foi a leitura de que eu já tinha cumprido um ciclo no parlamento. Eu tive 2 mandatos de vereador e, apesar de ter tido só um mandato de deputado estadual, foi um mandato muito intenso, em que eu fiz muita coisa, em que eu produzi muito. Eu olhava para o futuro na Assembleia e já não conseguia enxergar coisas novas que eu pudesse construir ali no âmbito do parlamento. Isso foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que política para mim não é uma vaidade. Então, entre me reeleger deputado e seguir comodamente com o mandato de deputado e as coisas que esse mandato proporciona para você, e apontar para o povo do Amazonas de que é possível construir um novo caminho, eu enxerguei que isso é muito maior do que um mandato de deputado estadual. Nós hoje conhecemos o Marcelo Ramos pelo que vimos a sua história construída. Agora, Marcelo, quando foi que começou essa ideologia, esse momento do Marcelo Ramos político? Foi nos tempos universitários ainda? Então, eu não sei identificar bem assim o momento que nasceu, porque eu não sei nem se em algum momento eu não tive isso, né? Como eu disse, eu perdi o meu pai muito cedo. Com 12 anos eu assumi uma série de responsabilidades que uma criança de 12 anos não tem. E isso trouxe a você um espírito de liderança, você teve que liderar. Dentro da minha família, a atitude de querer ser exemplo dos meus irmãos. E depois eu era o representante de sala na escola. Fui jogar vôlei e virei o capitão do time. Depois virei o presidente do Grêmio da minha escola. Virei o presidente do centro acadêmico da minha faculdade. Virei advogado, fui ser presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Então, eu sempre fui muito ativo no espaço em que eu estou exercendo. E a vida pública foi um caminho natural, não foi uma vaidade. Porque às vezes eu vejo uns caras que nunca se meteram em político. Um dia um cara acorda: papai, eu quero ser político. Aí o papai vai lá e faz ele político. Isso é o que não falta na política hoje. Porque as capitanias hereditárias já acabaram e os cartórios, que era a última coisa hereditária no Brasil, acabou. Mas a política está voltando a ser hereditária. O menino acorda e diz: papai, eu quero ser vereador. Pronto, o papai vai lá e faz. Qual é a sua idade, menino? Tenho 18 anos. Não interessa, eu quero ser. Então,
para essas pessoas a política é uma vaidade. Para mim, foi uma etapa natural de uma vida de militância. Eu tive uma vida militante, tenho uma vida militante. Com mandato ou sem mandato, a minha vida é militante, porque eu sou um militante das causas que eu acredito. Hoje, a gente, para fazer alguma coisa, precisa que alguém nos inspire, que alguém nos motive. Houve alguém que te inspirou, que te incentivou no começo da tua vida pública, da tua vida profissional? Olha, eu tenho algumas pessoas que marcaram muito a minha vida. Se eu olhar na vida pública, tem figuras que eu admiro. Admiro muito a trajetória do Darcy Ribeiro, admiro muito a trajetória do Jefferson Pérez. Aprendi a admirar muito a trajetória de um homem que o Amazonas precisa resgatar, que é Álvaro Maia, que foi um intelectual, um estadista, um homem importante, um homem que doou verdadeiramente a sua vida porque é a boa política, cometeu seus erros, todos nós cometemos na família, na vida, no trabalho, mas foi um grande homem que a história do Amazonas precisa resgatar, e hoje tem pessoas que admiro muito. Tem uma figura que é muito importante na minha vida, de fora da política, que é o Tenório Teles, um intelectual, um cara muito presente na minha vida, é o meu conselheiro principal. Como parlamentar, aprendi a admirar muito o deputado Luiz Castro, que é um homem de bem, um homem preparado, um homem que representa bem o povo do Amazonas. Então, eu admiro muita gente e procuro extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Isso e é óbvio, eu tenho uma pessoa que marca a minha vida, a quem eu devo tudo, que é a minha mãe. A minha mãe, com 32 anos, ficou viúva com 4 filhos e abriu mão da vida dela pelas nossas. Então, se tem alguém que eu devo tudo, porque a política é uma parte da minha vida, né? A política não é um negócio separado. Não, eu devo a minha educação à minha mãe, eu devo a política a não sei quem. Não. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a ela, pela capacidade dela de renunciar em nome da criação dos filhos. Qual foi o momento marcante para o Marcelo dizer, você vereador, tinha uma causa em vista? Não teve. É como eu disse, um mandato de vereador... Porque no primeiro mandato você... Não, eu disputei uma eleição, perdi. Em 2000 eu disputei a eleição, eu era muito jovem ainda, fui o mais votado do PCdoB, nós não fizemos o quociente eleitoral. Aí em 2004 eu disputei de novo, fiquei como primeiro suplente. Quando o Praciano se elegeu deputado federal, eu assumi no lugar dele. Mas essa trajetória da eleição de 2000 e de 2004, a de 2000 absolutamente marcada por uma vinculação com a luta dos estudantes e da juventude. A de 2004, mantendo, vamos dizer assim, o protagonismo dessa questão da juventude e dos estudantes na minha militância, mas agregando o fato de que eu já era advogado do Sindicato dos Professores, do Sindicato da Saúde. Então foram duas categorias muito presentes também no início da minha caminhada na vida pública. A política te mostrou quem estava contigo? Você sente que ela fez essa divisão? Ela mostrou quem estava contigo, quem era pontual contra você? Ela definiu isso para você em alguns casos? Ou então, continuou como sempre foi? Eu sou amigo de pessoas que eu enfrentei muito na política, mas que eu aprendi a respeitar na contradição. O ex-vereador Homero Miranda Leão foi vereador junto comigo. Eu era o líder da oposição, era o líder do prefeito, mas nós sempre mantivemos uma relação de respeito. Era um homem que eu pensava diferente, mas que merecia o meu respeito. Porque eu admito que alguém pense diferente de mim. Eu não admito eu não saber o que o político pensa. Desconfie quando você não sabe o que o político pensa sobre os temas polêmicos da tua vida. Que é o cara que quer estar bem com todo mundo, que não quer... Ninguém sabe o que ele pensa. Tem político que tu abre a rede social dele, parece que ele é colunista social, ele não é político, ele não é deputado. Parece que ele é palestrante de autoajuda. Igual você, Antônio. Agora lá só mexeu comigo, eu comecei a gostar dele. Sem nenhum tom pejorativo. Mas não é isso que você espera de um político. O que você espera de um político é firmeza de posições, é saber o que ele pensa sobre os temas do dia a dia da sua vida. Então eu aprendi a respeitar muitas pessoas na vida pública. E tive muitos enfrentamentos, muitos. Agora, porque eu sou um homem de enfrentamento. Marcelo, todo mundo tem uma curiosidade, saber se tem diferença ser vereador e ser deputado. Qual é a diferença mais marcante? Olha lá, o Brasil é uma federação diferente. Geralmente as federações têm duas instâncias administrativas.
A União, que é o governo federal, e os estados. E alguns chamam de província, cada um tem seu nome. O Brasil, a partir da Constituição de 88, mas já tinha a previsão, lá na Constituição de 1824, é uma federação dividida em 3 partes. Tem a União, os estados e os municípios. Então, o vereador é o representante da cidade, do município. No caso, o vereador de Manaus representa a população da cidade de Manaus. O deputado representa o povo de todo o estado do Amazonas. Então, essa é a diferença. Infelizmente, e eu quero aproveitar para dizer isso, que é algo muito importante na política do país hoje, nós temos um pacto federativo distorcido. Porque desses 3, o município é o único que é real, que é palpável. As pessoas não moram no estado, o estado é uma abstração. As pessoas não moram na União, a União é uma abstração. O que é real é a cidade. A cidade. As pessoas moram nas cidades. Apesar disso, a União fica com 60% de tudo que é arrecadado no Brasil. Os estados, que são 27, dividem 24%, e os mais de 5.500 municípios dividem apenas 16%. Então, os municípios brasileiros vivem um momento muito difícil e é preciso reequilibrar o Pacto Federativo, fortalecendo o orçamento dos municípios brasileiros. Nós tivemos uma eleição recente e aqui no estado foi mantido o governo. Já o governo, na sua opinião, já mostrou que veio? O governo não começou ainda, né? Acho que o governo e nós estamos aqui em maio, hein? Nós já temos mais de 100 dias, o governo tem muitas dificuldades de tocar a máquina administrativa por alguns fatores. E o principal deles, eu passei 4 anos como deputado alertando. O principal deles é que pela primeira vez na história, na virada de 2014 para 2015, o estado do Amazonas empenhou 1 bilhão e 200 milhões de reais a mais do que arrecadou. Portanto, já começou o ano devendo 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso eram 700 milhões, passou para 800 milhões, 900 milhões e agora chegou a 1 bilhão e 200 milhões. Se você já começa um mês na sua casa cheio de dívida do mês anterior, você sabe que vai ter um mês difícil, que as coisas não vão acontecer bem. Isso é o que tem acontecido no Amazonas. Por outro lado, eu vejo com bons olhos algumas medidas. A mudança na cúpula da Secretaria de Segurança foi uma medida boa. O doutor Sérgio Fontes é um cara preparado, um cara qualificado para assumir essa função, ao contrário da turma que estava lá antes. Essa reforma administrativa é uma medida dura, mas ela dá um sinal importante para a população, porque ela diz, olha, nós vamos viver um ano de sacrifício, mas nós estamos fazendo os nossos aqui, estamos enxugando a máquina também. Para poder depois crescer. Mas o governo precisa começar. E, Marcelo, as manifestações de março, e houve uma recentemente em abril, né? Elas trouxeram alguma mudança na sua opinião? Não há manifestação que mobilize a quantidade de pessoas que mobilizaram o Brasil inteiro que não mude a cara do país. É óbvio que o país que vai sair depois de todo esse processo de escândalos e de reação da população através dessas mobilizações vai ser um país um pouco melhor, que vai dar passos à frente. Eu acredito muito nisso. Agora, é preciso que as manifestações deem mais clareza à sua pauta de reivindicação. Sobre o que realmente querem. Agora, por outro lado, é óbvio que apesar disso não estar dito e de ter um monte de incompreensões no meio das manifestações, bobagem de intervenção militar, bobagem de ditadura e outras bobagens que surgem no meio dessas manifestações, me parece que a pauta é muito clara, só não enxerga quem não quer. O que o povo está dizendo para os políticos? Está dizendo, olha, eu quero saber como tu está gastando meu dinheiro. Eu quero participar da decisão de como está gastando o meu dinheiro. E eu quero que tu tenha uma atitude mais austera. Que tu custe menos para mim para administrar o meu dinheiro. Porque, vamos lá, a classe política no Brasil custa muito caro para o povo brasileiro. A máquina pública é um paquiderme. É um elefante branco, lento, pesado e que produz pouco para o país. Nós precisamos ter uma atitude mais austera, os políticos como um todo, e eu me incluo nisso. E Marcelo, eu soube recentemente que você é triatleta. É mais fácil participar de uma sessão numa assembleia ou participar de um triatlo? É muito mais fácil correr, nadar e pedalar durante 5 horas e 38 minutos, que foi o que eu fiz no dia da Páscoa, dia 5 de abril,
do que participar de uma sessão da Assembleia. Muito Você- mais você- fácil. você corre- é você mais corre- prazeroso, o sacrifício é menor e desgaste. O desgaste e no emocional é triatlo menor. tu não ouve tanta bobagem. Porque nós temos um nível de uma parcela dos políticos absolutamente descomprometidos com a vida pública. Votam sem saber o que está votando, defendem sem saber o que estão defendendo e não tem compromisso nenhum. Eu respeito quem pensa contra mim. Eu não respeito quem não respeita o seu mandato e quem não lê o projeto que está votando. Quem não faz o dever de casa do dia a dia da atividade parlamentar, que é produzir leis, que é fiscalizar, que é saber o que está sendo votado, esse cabo não merece o meu respeito. E está cheio. Nós ficamos sabendo que você, além de triatleta, também já foi levantador de vôlei. Eu joguei. E muita gente conhece você dessa época, hein? Eu joguei vôlei muito tempo, acho que com 12 anos, meu pai era vivo ainda. Eu comecei a jogar vôlei e joguei Participava de campeonato? até os 20, joguei na seleção amazonense, joguei vários campeonatos aqui. E o vôlei foi algo muito importante para mim, assim, para aquele momento difícil da adolescência, da rebeldia, do garoto querer estar na rua. O vôlei consumia a minha energia inteira e eu não tinha tempo para estar fazendo bobagem pela rua. Então tenho figuras muito marcantes na minha vida. O Gilson Costa, que foi meu treinador, é meu amigo até hoje. O Arnaldo Holanda foi meu treinador, meu amigo até hoje. São figuras muito marcantes que, guardadas as devidas proporções, cumpriram um pouquinho aquela ausência ali da figura do pai. Então foi... Você tinha aquele atleta adversário que também era uma pedrinha no sapato? Tinha uns O cabachados. time adversário. Tinha os cabachados. Você ganhava de todos, quando chegava nele, travava. eu perdi, eu ganhei e perdi. Isso é o lado bom do esporte que eu trouxe para a política. Perder faz parte do esporte. O que não faz é desrespeitar as regras, o que não faz é desrespeitar o adversário. E isso eu trouxe para a política. Perder faz parte. Fair play é importante, né? Exatamente. Fair play é importante. Você hoje tem outro tipo de hobby? Por exemplo, você escreve, lê? O que o Marcelo Ramos está fazendo ultimamente? Então, eu gosto muito de escrever, né? Tirando o esporte, o resto do meu tempo, que eu não estou com a minha família, é lendo e escrevendo. Eu gosto muito de ler e escrever. Escreve para jornal da cidade? Eu escrevo para o jornal, escrevo no jornal agora toda quarta-feira. Escrevi durante muito tempo no jornal 10 Minutos, uma experiência muito bacana. Os artigos do 10 Minutos já viraram 3 livros. A cada 2 anos eu fazia uma coletânea. Vai ser lançado E um livro? publicava. Já tem 3. Já tem 3. Já tem 3 lançados. O primeiro livro, ele é um livro muito raivoso, muito fruto do momento que eu vivi ali como líder da oposição. Bem jovem, lutando. Na Câmara. O segundo livro é um livro já mais moderado, já do meu período como deputado. E o terceiro é o que eu mais gosto, que é o Coragem, que é um livro muito bacana. E eu estou me organizando, eu mantenho 2 blogs, que também 3 blogs hoje, né? O meu blog de política, que é blog do marceloramos.com.br. Mantenho um blog de corrida, que eu espero até o final do ano transformar num livro, que conta essa minha experiência. Nesse blog você incentiva o jovem a praticar Eu esporte. conto a minha experiência, de como eu entrei nessa vida e o que ela significa para mim hoje, que é o corroatoa.com.br. E mantenho um blog também de literatura, de poesia, de crônicas, que é o ajanelaencantada.com.br, que é o título de uma poesia do Tiago de Mello. E ali eu também quero publicar um livro de poesias, talvez até o final do ano, e certamente um livro de uns textos que eu escrevo que chama Conversa com Meu Pai, que é como se eu dialogasse com meu pai, já falecido em 1985, sobre coisas do meu dia a dia de hoje. Eu conto para ele o nascimento da minha filha, os meus conflitos com o filho. Eu tenho um filho de 18 anos que já está na universidade. É mesmo? Assim. Então eu dialogo com essa figura importante, mais ausente na minha vida, que é o meu pai. Então, escrever é uma coisa muito bacana que me faz muito bem. Quando você vai escrever, procura um lugar tranquilo ou é como os adolescentes que para ler tem que ler no meio de um monte de barulho? Eu sou muito pouco metódico. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui de estudar sentado na sala, deitado na cama. E eu ultimamente tenho estimulado uma mania que não é nada boa, que é de escrever os meus textos no celular. Então, às vezes eu estou, por exemplo, no feriado, no feriado Tiradentes, eu fiz uma corrida. Quando eu acabei da corrida, veio uma ideia na minha cabeça. Eu parei no posto de gasolina, peguei meu celular e escrevi o texto todo no celular.
Já foi publicado. Não, aí depois eu passo para fazer uma correção mínima. Antes eu estava publicando direto, mas acaba que no celular ali saía muitos erros de concordância, às vezes uma palavra errada, e agora eu tento dar uma revisada antes. Mas não preciso assim de um espaço de concentração e tal. Talvez até isso prejudique, diminua a qualidade dos textos. Eu acho que sim, talvez. Eu acho assim, na hora que você vai, por exemplo, esse texto, esse livro, Corrator, meu livro sobre corrida, eu preciso conectar os textos, porque como são textos de blog, eu preciso conectá-los para virar um livro. Para isso eu vou ter que parar, me concentrar, criar as conexões entre um texto e outro. Isso vai exigir uma disciplina maior, que eu não sou bom de disciplina. O Marcelo, quando precisa tirar um momento de folga, ele procura um refúgio, um sítio. Como é o Marcelo zen? Não, eu sou absolutamente urbano. Eu sou urbano por natureza. Eu acho que quando eu era criança, meu pai fazia muito eu ir para sítio e eu criei meio uma reação a isso. Eu sou muito urbano, então o meu espaço de lazer, de diversão, é a minha corrida. Eu às vezes corro 2 horas seguidas sozinho. Tem gente que gosta de correr ouvindo música, eu não gosto de correr com nada. Então quem passa 2 horas correndo tem muito tempo para pensar na vida, pensar nas coisas. Então eu pedalo todo sábado 2 horas e 40 minutos. Então eu tenho muito tempo para pensar, para refletir. Então é um pouco isso. E óbvio que o espaço de casa, da minha família, com a minha filhinha, com o meu filho, com a minha esposa Juliana. Então isso é minha diversão. Eu posso reduzir minha felicidade na palma da minha mão. Escrever, ler, correr, nadar e pedalar, minha família e meus amigos. Acabou. Tendo isso, eu estou feliz. Eu, um dia desses, fui fazer a travessia da Ponte do Rio Negro. E meu trabalho, porque geralmente eu coloco escrever e ler junto. Então, trabalho, escrever e ler, correr, nadar e pedalar, minha família e meus amigos. Maravilha. Eu fui atravessar a Ponte do Rio Negro, Marcelo. Quando eu cheguei do outro lado, eu me arrependi. Porque eu pensei, por que eu não pedi para alguém trazer o carro para cá? Deixei o carro do outro lado. E são 4 quilômetros de ida e 4 de volta. Pois eu vou te contar uma coisa que tu não vai acreditar. Eu já corri sozinho do Tropical, atravessei a ponte, fui até aquele posto do Cacau Pereira e voltei para o Tropical, correndo sozinho. Eu até hoje estou voltando, ela já passou por mim 3 vezes. 32 quilômetros. 32 quilômetros. É a minha diversão, cada um guarda uma coisa. Qual o lugar mais bonito do Amazonas? Se eu tivesse que escolher um só lugar no Amazonas, eu escolhia a frente da cidade de Novo Aripuanã, que tem um encontro das águas e uma floresta em um lugar belíssimo. Foi um dos lugares que eu passei muito rápido, mas um dos lugares mais bonitos que eu já vi. À frente da cidade de Novo Aripuanã. Para finalizar, quais são as 3 palavras que definem Marcelo Ramos? Olha, eu sou obstinado pelo que eu acredito. Eu sou indignado com injustiça e eu acredito demais na vida e nas pessoas. Marcelo, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos começando num momento muito importante, com chave de ouro, estamos abrindo as apresentações do Manaus Live Show, o nosso talk show amazonense. Queremos te agradecer pelo carinho e não podia ser de uma maneira melhor, mais sublime. A sua presença enriqueceu muito. O povo do Amazonas está ganhando muito e a próxima história é a sua. Marcelo, você inspirou muita gente e você que está nos assistindo vai inspirar milhares de vidas também. Manaus Live Show volta na próxima sexta-feira.